Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Felipe, pastor da Igreja Presbiteriana de Ibiá, e nós estamos estudando a Bíblia toda, desde Gênesis. Começamos em Gênesis, passamos pelos livros antes do exílio, e agora estamos estudando os livros pós-exílicos, que falam da história da nação de Israel depois que eles voltaram do exílio na Babilônia. E nós estudamos o primeiro livro das Crônicas, que mostrava como o cronista, o autor do livro, queria consolar os judeus que estavam voltando da Babilônia. Ele queria encorajar esses judeus para o trabalho, porque como eles estavam voltando do exílio, eles precisavam de ânimo para restaurar e para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então nós lemos no primeiro livro das Crônicas como é que o autor do livro quer motivar o povo, e ele lembra ao povo das bênçãos que Deus derramou sobre a nação na época do reinado de Davi, como Davi foi escolhido por Deus para liderar a nação de Israel, e como Deus abençoou o povo através dele. No segundo livro das Crônicas, que nós começamos a estudar semana passada, nós vemos como Deus, ele usou o filho de Davi, Salomão, para construir o templo, o local da adoração em Jerusalém. E nós vimos na oração de Salomão que a construção do templo, na verdade, era a construção de um local para mediação com Deus. A ideia do templo era a ideia de um local que, por meio do qual os israelitas pudessem ter comunhão com Deus, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento mais estreito, coisa que eles não teriam por seus próprios pecados. A Bíblia ensina que os nossos pecados nos separam de Deus, e só através de um sacrifício santo, puro, imaculado, nós podemos nos reaproximar de Deus. E por isso Deus pediu a Salomão que construísse o templo, para que naquele lugar fossem feitos sacrifícios, fossem mortos animais, para que simbolizassem o sacrifício que Jesus, o Filho de Deus, faria. E no capítulo 7, que é o capítulo do início do nosso estudo de hoje, nós lemos o seguinte, segundo Crônicas 7, do verso 1 a 5. Se você estava vendo outro vídeo, você já deve ter lido, mas leiamos novamente. Segundo Crônicas 7, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A casa aqui é o templo de adoração. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A glória aqui provavelmente é uma menção à fumaça, uma fumaça preta que preencheu o templo, que entrou dentro do templo, em todos os espaços, e não permitiu que os sacerdotes entrassem lá. A ideia é que Deus entrou no templo e nenhum ser humano, mesmo os sacerdotes que foram escolhidos para conduzir a adoração, não podiam entrar lá, porque a santidade de Deus havia preenchido aquele local. E os israelitas louvam ao Senhor porque a misericórdia dele se manifestava na vida deles. Afinal, por serem pecadores, eles não podiam entrar no templo e muito menos se relacionar com um Deus santo. Mas a palavra do Senhor ensina que, por meio dos sacrifícios, Deus ensinava aos israelitas e a nós hoje também que é exigido um sacrifício para que nós tenhamos comunhão com Deus. E esse sacrifício, o Novo Testamento mostra que, na verdade, o sacrifício perfeito não foi oferecido por aqueles animais. O sacrifício perfeito é oferecido por Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz, quando ele paga o preço dos pecados da sua igreja, do seu povo, e ressuscita
para dar uma nova vida para essa igreja. Então aqui nós vemos que os israelitas, quando olharam o fogo descendo do céu e a fumaça, a glória do Senhor enchendo a casa, eles perceberam que Deus havia aceitado aquele culto, Deus havia aprovado aquela adoração. E a solenidade é encerrada com a resposta de Deus. Depois que Salomão havia conduzido o povo à adoração ao Senhor, na consagração daquele templo em Jerusalém, Deus aparece a Salomão. É muito provável, irmãos, que essa aparição de Deus, mencionada aqui em 2 Crônicas 7, a partir do verso 11, tenha acontecido muitos anos depois, após aquele culto, muitos anos depois que esse culto de consagração do templo tinha encerrado. Mas o que Deus responde para Salomão é muito importante. Leiamos, 2 Crônicas 7, do verso 12 ao verso 16. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Reparem bem que Deus está falando com Salomão que ele ouviria as orações que fossem feitas lá, no templo em Jerusalém, naquele lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Verso 16. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, o templo em Jerusalém, o templo de adoração, nada mais era do que um local que mediava a comunhão entre os pecadores e Deus. Era um local para fazer a intermediação entre ambos. Era uma ponte entre a terra e o céu. E o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, muitos séculos depois, declarou em João 2, versos 18 a 22, que se aquele templo em Jerusalém já era um templo reconstruído, mas ainda assim Jesus disse que se aquele templo fosse destruído em 3 dias, Jesus disse em João capítulo 2 que ele reconstruiria o templo. E aí os judeus naquela época não entenderam o que Jesus estava dizendo, mas depois que ele ressuscitou, eles entenderam que, na verdade, o templo em Jerusalém apontava para Jesus. O templo era um símbolo de Cristo, era uma sombra da intermediação que Jesus faria entre nós e Deus. Porque em 1 Timóteo 2,5 fala que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então, a oração que Salomão fez e a resposta que Deus deu para aquela oração, dizendo que ele ia ouvir, que ele ia escutar a oração que o povo fizesse naquele lugar, essa resposta de Deus para Salomão, ela é cumprida em Jesus. Hoje, por exemplo, neste dia, nós não podemos estar no templo, nós não podemos estar nos nossos locais de culto para orar, para falar com Deus. Mas por que é que hoje nós cremos que essa mesma promessa que Deus fez a Salomão, de que ouviria a oração lá, naquele lugar, por que é que nós cremos que essa promessa se cumpre mesmo não estando ali no templo ou nos nossos locais de adoração? Porque Jesus é de fato o nosso templo. Jesus é de fato aquele que faz a nossa comunhão com Deus. E o Senhor Jesus disse em João 4, 24, que Deus é Espírito
e que a partir da vinda de Cristo, os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade, e em qualquer lugar. Ou seja, a adoração hoje não está mais atrelada a um local específico. Nós não precisamos ir lá para Jerusalém para fazer oração, para adorar a Deus. Hoje, onde a igreja se reunir, onde o povo de Deus se ajuntar, ali Deus se manifestará e Deus, naquele lugar, responderá às orações do seu povo. Então, meus irmãos, nós cremos que essa promessa de que se o povo se humilhasse, clamasse a Deus, ele responderia, ela se cumpre hoje, ela se cumpre através de Jesus Cristo. Capítulo 8 de 2 Crônicas. Abramos a palavra do Senhor lá. 2 Crônicas, capítulo 8. Nesse capítulo, o cronista vai relatar as glórias do reinado de Salomão. Ele vai mostrar como Salomão foi um rei grandioso, um rei que teve, de fato, muitos tesouros, muitas riquezas, e um rei que realmente foi muito próspero. O que entristece, no entanto, é o relatado no verso 11. Os irmãos acompanhem, 2 Crônicas 8, verso 11. Olha o que nós lemos aí. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ela lhe edificara, porque disse: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Percebam que o cronista relata essa preocupação de Salomão para que a filha de Faraó não habitasse na mesma cidade que a arca de Deus, que o templo de adoração estivesse, porque Salomão entende que, como era uma filha de Faraó, era alguém fora do povo da aliança, a simples presença da esposa dele naquele local profanaria o lugar, porque os gentios, aqueles que não eram descendentes de Abraão, de Jacó, eles estavam excluídos da aliança com Deus. E por isso Salomão se preocupa da esposa dele habitar no mesmo lugar. Ele acha que vai ser uma profanação. O que entristece, porém, é saber que ele se preocupava em não profanar a cidade com a presença daquela mulher que não era uma serva de Deus, mas ele não se preocupou em casar com ela. Ou seja, a preocupação de Salomão era mais estética do que realmente essencial. Ele se preocupava mais com a aparência do que aquilo que realmente importava. Porque ele não queria que a esposa habitasse no mesmo local da arca ou do templo, mas por que ele se casou com ela então? Se ele não concordava com os princípios daquela mulher, com a religião daquela filha de Faraó, por que então ele tinha feito uma aliança, um casamento com ela? Percebam, irmãos, que infelizmente muitos de nós, às vezes, cometemos esse pecado na escolha de um cônjuge, na escolha daquele com quem desfrutaremos a nossa vida conjugal. Às vezes nos preocupamos com tantas coisas, a beleza do nosso futuro cônjuge, a qualidade financeira ou a estabilidade profissional dele, se é um trabalhador e tem a sua vida financeira em atividade. Mas e a religião do nosso futuro cônjuge? E o Deus que ele ou ela adora é o mesmo Deus que eu adoro? É o mesmo Deus da Bíblia? É o mesmo Jesus que morreu na cruz para nos salvar? Porque se não for, é um casamento misto, um casamento misturado e é de fato pecaminoso aos olhos de Deus. Salomão pecou e apesar da preocupação dele para não profanar aquele local de culto, ele já havia transgredido a aliança por ter se casado com uma gentia, com alguém fora da aliança. Mas o cronista relata essa preocupação de Salomão para não profanar o local de culto.
No capítulo 9, nós lemos sobre a glória que Salomão também teve fora dos limites de Israel. No capítulo 9, nós vemos que a fama de Salomão, do rei Salomão, se expandiu de tal forma que vieram reis e rainhas de vários lugares do mundo para ouvir a sabedoria que Deus havia dado a ele e ver a grandeza que Deus havia concedido a ele. E é isso que nós lemos no relato da rainha de Sabá, em 2 Crônicas, capítulo 9. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Crônicas 9, e eu lerei do verso 3 ao verso 8, que diz o seguinte: Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, a rainha de Sabá ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi a teu respeito na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono, como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama a Israel, para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. A palavra que mais se destaca no espanto da rainha de Sabá não são os tesouros que Salomão tinha, não são as especiarias que havia em Israel ou que ela trouxe para fazer a troca com o rei. Não. A palavra que ela mais destaca no seu discurso de espanto ao conhecer o rei Salomão é sabedoria. A rainha de Sabá reconheceu que todo conhecimento, que toda habilidade que Salomão tinha não eram naturais, não vinham do próprio Salomão, mas procediam de Deus. Ela tinha certeza que Salomão só tinha aquela sabedoria, aquela grandeza, porque o Senhor, o Deus de Israel, o abençoava. E quando o Senhor Jesus vem, muitos séculos depois, em Mateus 12, 42, nós lemos que Jesus é maior do que Salomão. E Jesus, ele faz uma confrontação contra a geração dele, porque ele diz que mesmo sendo maior do que Salomão, a geração em que Jesus veio não reconheceu como Messias, não reconheceu como Salvador, mesmo sendo maior do que Salomão. Mas maior em que sentido? Jesus não teve grandes tesouros quando viveu entre nós. Jesus não teve aplausos dos homens, ele não teve uma grandeza visual, mas a sabedoria dele, com certeza, superava a de Salomão. E é por isso que Jesus se mostra superior, com razão, porque ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele sabe de tudo. E por isso Jesus é aquele em quem nós devemos crer, confiar e buscar, para que também tenhamos a sabedoria de Deus. Depois que a rainha, então, se encontra com Salomão e fica espantada com a grandeza dele, o texto nos relata que outro rei, no verso 10, Hirão, também reconhece essa bênção de Salomão, faz inclusive uma aliança com ele para buscar ouro. E assim nós percebemos que até os reis gentios, os reis das nações vizinhas, de fora de Israel, reconheciam que a dinastia de Davi tinha sido escolhida por Deus e que era abençoada
pelos céus. O capítulo 9 de 2 Crônicas continua falando da grandeza de Salomão, e no final do capítulo nós lemos: quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? 2 Crônicas 9:30. 40 anos reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Detalhe: o cronista, aqui neste episódio de 2 Crônicas, não dá um diagnóstico do reinado de Salomão. Embora ele tenha dito que foi um grande reinado, ele não diz se Salomão foi um rei bom ou mau perante o Senhor. E ele também não relata no livro a apostasia de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 8, nós vemos que no final da vida, o rei Salomão apostatou da fé verdadeira. Abandonou o Deus vivo para idolatrar as imagens, os ídolos feitos por mãos humanas. E o cronista, ele não fala sobre essa apostasia, ele não relata esse episódio no livro. E essa omissão, meus irmãos, é proposital. O cronista, ele não está preocupado em enfatizar os defeitos, em destacar as falhas de Salomão como rei, mas ele está preocupado em mostrar como Salomão havia sido abençoado enquanto ele foi fiel. E por que é que o cronista não quer mostrar os defeitos, mas sim os acertos de Salomão? Porque ele está escrevendo esse livro para uma comunidade desanimada, para um povo que está voltando da Babilônia, na época que ele escreveu os 2 livros de crônicas. Então ele está preocupado em encorajar, em animar o povo para a reconstrução de Jerusalém. E aqui nós vemos um princípio importante que nós também olharemos no capítulo 13 do nosso estudo, que às vezes precisamos dosar, e isso acontece muitas vezes, a confrontação com a consolação. Há momento em que precisamos dizer às pessoas que elas estão erradas, que elas estão caminhando para o inferno e que precisam se arrepender dos seus pecados. Precisamos fazer isso, muitas vezes, mas há muitas outras também que o discurso precisa ser manso, tranquilo e um discurso de consolação e de conforto. Então, o cronista aqui, ele não está preocupado com a confrontação, mas com a consolação do povo, com encorajamento. E é por isso que ele deliberadamente omite essa parte da vida de Salomão, como ele também vai fazer em outras partes do livro, não por questão de falsidade ou por algum motivo escuso, mas simplesmente porque ele quer destacar os acertos dos reis de Israel. Capítulo 10 de 2 Crônicas. Se algum irmão, alguma irmã tiver alguma dúvida, por favor, escreva no chat que está aqui do lado ou então embaixo na sua tela. É só escrever aí, digitar, se aparecer alguma dúvida sobre o nosso estudo. Vamos então para 2 Crônicas, capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor, os primeiros 2 versos de 2 Crônicas 10. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Em 1 Reis, capítulo 11, versos 26 a 40, nós lemos que um dos servos de Salomão, Jeroboão, havia brigado com o rei porque um profeta chamado Aías havia dito a Jeroboão que ele seria rei sobre
10 tribos de Israel. E que a dinastia de Davi, de Salomão, ficaria apenas com 2 tribos de Israel para governar. E esse Jeroboão, quando ele ouve falar que Salomão tinha morrido e que Roboão tinha substituído seu pai, ele vem correndo do Egito, ele havia fugido para o Egito na época de Salomão, ele volta de lá e ele então vai ocasionar essa divisão das tribos, a divisão da nação de Israel, que aconteceu no ano 922, provavelmente, 922 a.C. E o que é interessante notar, nessa volta de Jeroboão e na posse de Roboão, filho de Salomão, como rei de Israel, é a resposta que o rei dá para o povo. Os israelitas se achegam diante do rei e eles pedem para que o rei diminua o fardo que foi colocado sobre eles. Muito provavelmente, no final da vida, Salomão, talvez, o texto não chega a mencionar, mas é provável que Salomão, por causa da apostasia dele, do abandono dele, da fé, tenha feito alguns israelitas como escravos, embora o texto não mencione. Mas o que dá para perceber é que havia alguma coisa errada em Israel, que precisava ser resolvida. Então o povo pede a ajuda de Roboão. E Roboão vai até o povo, vai até os seus conselheiros para pedir conselho. Ele chega diante dos anciãos e os anciãos dizem para Roboão atender ao pedido do povo, para que ele pudesse governar. Mas Roboão rejeita o conselho dos anciãos e decide ouvir os seus amigos, aqueles que falavam a mesma coisa, que tinham o discurso em sintonia com o rei. E aí Roboão então decide ouvir os seus amigos de infância, os jovens, e não os mais velhos, e acaba dizendo ao povo, trazendo a seguinte mensagem, no verso 12 de 2 Crônicas 10. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos e lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha feito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Roboão tomou uma decisão errada quando ele deu ouvidos para os seus amigos e não para os anciãos. Contudo, mesmo tomando a decisão errada, o texto diz que aquela decisão estava debaixo do controle de Deus. Talvez você que está me assistindo agora tenha se lamentado tanto por um erro que cometeu e com razão tenha se arrependido e confessado os seus pecados, mas ainda carrega o peso da culpa pensando que Deus não te perdoou e pensando ainda mais que Deus não está cuidando de você ou que Deus nunca vai mudar a situação da sua vida. Mas eu queria lhe dizer nesta noite que assim como Roboão havia cometido um erro, mas até aquele erro estava debaixo do controle de Deus, creia que mesmo tendo errado, mesmo tendo pecado contra o Senhor, o seu erro não fugiu do controle de Deus. A culpa pelos nossos pecados é sempre nossa. Nós somos os culpados e Deus não tem nada a ver com isso. Contudo, as Escrituras ensinam que Deus é soberano, que Ele controla todas as coisas e que até mesmo as nossas falhas não fogem do controle do Senhor. É por isso que
Quando uma pessoa vem até mim, uma jovem, dizendo que está grávida de um relacionamento, que teve uma gravidez indesejada e quer abortar, eu aconselho a essa jovem que não faça isso. Porque ainda que essa criança ou essa gestação tenha vindo de uma relação indesejada, Deus estava no controle até mesmo dessa situação. É por isso que eu aconselho aqueles que estão desempregados, que estão sofrendo neste momento de pandemia, que às vezes querem dar cabo de sua vida, querem se suicidar, porque não acham esperança. Pensam que os erros que cometeram ou as situações em que nos encontramos são tão terríveis que não há mais mudança, não há mais esperança de restauração. Mas eu digo a todas essas pessoas, creiam que apesar das situações serem desoladoras e apesar dos erros que nós cometemos, Deus continua no trono. Jesus, o Filho dele, continua sentado no seu trono no céu. E ele controla até mesmo as situações em que nós falhamos, em que nós erramos. E se ele permitiu os nossos erros, é porque lá na frente, no futuro, esses erros serão usados para a glória de Deus e para o nosso bem. Creia que Deus está no controle de tudo. Arrependa-se dos seus erros, confesse os seus pecados, mas não se desespere, porque até mesmo nas nossas falhas, Deus tem um propósito e está governando. Capítulo de número 10 termina dizendo que realmente aquilo que que Roboão estava temendo que acontecesse, aconteceu. Houve a divisão das tribos. Então, a partir daqui, o reino do norte, o país do norte vai se chamar Israel e o reino do sul vai se chamar Judá. E aí eles vão se dividir em dois países. O reino do norte será comandado por Roboão, filho de Salomão, e o reino do sul será comandado por Jeroboão, que não era descendente de Davi. Então Jeroboão começa uma outra dinastia no reino do norte e Roboão no reino... Eu confundi. Na verdade, Jeroboão no reino do norte e Roboão no reino do sul. O reino do sul é a dinastia de Davi e o reino do norte, a dinastia de Jeroboão. Capítulo de número 11. Segundo Crônicas 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, segundo Crônicas 11, 2, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Percebam que o cronista quer enfatizar a atuação do profeta para impedir uma calamidade. E nós vamos perceber o cronista falando dessas atuações proféticas em todo o livro, porque como ele está escrevendo para aquele grupo de judeus que está voltando da Babilônia, ele quer mostrar que os judeus precisariam ouvir os profetas, ouvir a palavra de Deus, para que eles não cometessem os mesmos erros que os seus antepassados cometeram, para que eles repetissem os acertos que os seus antepassados praticaram. E aqui Roboão acertou. Ele errou naquela decisão no começo do seu reinado, mas aqui ele acertou, quando ele de fato ouviu o profeta e desistiu de lutar, de guerrear contra Jeroboão e contra o reino de Israel, porque Deus é que estava no controle daquela divisão. A partir do verso 5, nós lemos que Roboão fortificou muitas cidades,
Lemos também que os sacerdotes, eles virão do reino do norte para o reino do sul. Os sacerdotes levitas, porque Jeroboão vai instaurar no reino do norte uma adoração sincrética, diferente. Ele vai instaurar uma idolatria. Então, os levitas que moravam no reino do norte se retiram para o reino do sul, para continuarem fiéis a Deus, ao Deus de Israel. E a partir do verso 18 até o final desse capítulo, nós vemos sobre a família de Roboão. E, novamente, o cronista, ele não chega a destacar aqui os erros que Roboão cometeu, ele vai mencionar no capítulo seguinte, mas ele chega a falar de algo inusitado. Os irmãos acompanhem, segundo Crônicas 11, do verso 21 ao verso 22. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou a Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre seus irmãos, porque o queria fazer rei. Você deve ter se assustado quando ouviu na leitura que Roboão teve 18 mulheres. E a poligamia, apesar de ser tolerada no Antigo Testamento, ela nunca foi aprovada por Deus, porque o ideal de Deus tinha sido registrado bem no começo da Antiga Aliança. Em Gênesis, capítulo 2, nós lemos que o ideal de Deus era que o homem e uma mulher, um homem e uma mulher, formassem a família. Mas por causa do pecado, a poligamia acabou sendo tolerada no mundo antigo. No Novo Testamento, ela é completamente eliminada. E aquele ideal que havia sido planejado por Deus lá em Gênesis é restaurado com a vinda de Jesus. E agora, ninguém mais pode ter mais de uma esposa. É pecado que alguém se case com mais de uma esposa e não é tolerado por Deus. Mas aqui, ainda estamos vivendo naquele período, o texto mostra isso, e Roboão, ele tem muitas mulheres, só que há um detalhe interessante. O filho que ele coloca para governar depois dele não é o primogênito. Não foi o primeiro filho que nasceu do seu primeiro casamento. Porque o primeiro casamento de Roboão havia sido com Maalate, e ela havia lhe dado filhos, mas ele pega o filho que nasceu de Maaca. E aqui nós percebemos que ele, de fato, não foi alguém que honrou a primogenitura da primeira esposa. Em Deuteronômio, capítulo 21, versos 15 a 17, Deus já havia dito que se alguém tivesse mais de uma esposa, lembrando que foi naquela época, essa pessoa deveria honrar o primeiro filho que nascesse, ainda que fosse o filho que nascesse daquela esposa menos amada, da esposa menos querida. O primeiro filho que nascesse deveria receber a bênção da primogenitura, deveria ser considerado o primogênito. Mas Roboão aqui não aceita o primeiro filho que nasce, ele dá essa primogenitura e passa a coroa para o filho da sua outra esposa, que era Maaca. E por que é que Deus se preocupava tanto com essa primogenitura? Por que é que o Antigo Testamento enfatiza tanto o filho primogênito? É porque em Hebreus capítulo 1, verso 6, nós lemos que Jesus é o primogênito filho de Deus. Num sentido, ele é incomparável. Ele é o único filho de Deus porque é o único que tem duas naturezas, é Deus e homem. É o único que tem todo o poder nos céus e na terra. Mas num outro sentido, o Novo Testamento vai ensinar que Jesus é primogênito. Ele é o primeiro filho de uma geração de outros filhos que surgiriam para viver para a glória de Deus. E os outros filhos são aqueles que se arrependem dos pecados,
que creem em Jesus como seu único Salvador e que o aceitam como o único Senhor, esses sim podem ser chamados de filhos de Deus, porque eles têm Jesus como seu único mediador e por causa disso eles têm comunhão plena com o Senhor. Então, a ênfase do Antigo Testamento no primogênito é porque lá na frente, no Novo Testamento, nós entenderíamos que Jesus foi o primogênito Filho de Deus e que nós, por causa dele, também somos filhos do Senhor. Mas é por isso que a ênfase estava no primeiro filho. Capítulo de número 12 de 1 Crônicas. Nós vamos apenas pincelar nesse capítulo, porque aqui nós vemos a falha de Roboão, ele acaba cometendo o mesmo erro do seu pai Salomão, acaba se entregando para a idolatria. O verso 1 diz, de 2 Crônicas 12, verso 1, tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Então, Roboão, infelizmente, abandonou a Deus e o capítulo 12 vai mostrar que ele se arrepende rapidamente do seu pecado, Deus o perdoa, mas ainda assim ele não se arrepende de coração e nós percebemos que ele acaba sendo um mau rei. O diagnóstico do reinado de Roboão fica registrado no verso 14, quando nós lemos: fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. E aí nós encerramos o nosso estudo com o capítulo 13. Fala do reinado de Abias, que era o filho de Maaca, não era o primogênito da família de Roboão, mas foi o filho que foi colocado como rei de Judá, como rei da nação do sul. Verso 1 de 2 Crônicas 13. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E a partir do verso 3 até o verso 12, nós vemos que esse discurso que o cronista registra aqui no livro não se encontra no seu paralelo em 1 Reis. O livro de Crônicas, ele é muito semelhante ao livro de Reis, porque também fala da história dos reis de Israel, mas lá em Reis não tem esse discurso do verso 3 até o verso 12. Por quê? Porque lá a preocupação do escritor era confrontar os pecados do povo. E aqui, como eu dissera anteriormente, a preocupação do cronista é encorajar o povo, é destacar os acertos dos reis, não os seus defeitos. E é por isso que ele nem mencionará, o cronista nem vai mencionar que Abias também foi um mau rei, também foi um rei idólatra, porque ele queria encorajar os seus leitores, aqueles que estavam lendo o livro, ele queria encorajá-los para que eles também fizessem as coisas certas que os reis tinham feito. É claro que não eram para imitar os erros, mas tinham que imitar os acertos. E isso, meus irmãos, para nós encerrarmos, nos ensina que, às vezes, nós devemos agir como soldados. Os cristãos, às vezes, precisam, sim, pegar suas armas espirituais e combater o pecado, confrontar os erros, mostrar para aqueles que estão errados que eles precisam se arrepender. Então, às vezes, precisamos agir como soldados, mas, às vezes, precisamos agir como médicos. Precisamos levar o remédio, o bálsamo, a cura para aqueles que estão doentes. Então, que nós tenhamos o equilíbrio de saber que, em determinados momentos, precisamos ser soldados para confrontar aquilo que está errado, para fazer guerra santa contra o pecado e ensinar as pessoas a se arrepender. Mas, às vezes, também precisamos agir como médicos para colocar o bálsamo na ferida daqueles que estão sofrendo. Assim como o livro de Reis enfatiza a confrontação do pecado, e aqui nós vemos que o livro de Crônicas enfatiza o consolo, o encorajamento
para imitar o que é certo. Que Deus nos dê essa sabedoria para sabermos como agir em cada momento. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor porque Cristo, o Filho do Senhor, é o nosso mediador. Hoje não precisamos nos deslocar para Jerusalém, não precisamos nos deslocar para um local específico para termos comunhão contigo. É claro que ansiamos o dia que poderemos nos reunir de novo com a igreja, com o povo do Senhor. E nada substitui a presença dos irmãos reunidos no mesmo local. Contudo, a presença dos irmãos pode ser reunida, os irmãos podem se reunir em qualquer lugar, porque a adoração hoje não está vinculada a um local específico, mas à comunhão da igreja, aonde ela estiver. Obrigado porque Jesus é esse canal de bênçãos, e aqueles que creem em Jesus podem ter certeza de que são e de que serão abençoados pelo Senhor. Obrigado por nos ensinar também, ó Deus, que precisamos destacar os acertos que os outros cometem. Ó Deus, precisamos destacar aquilo de bom que as pessoas fazem. Às vezes nos preocupamos tanto com as falhas, com os defeitos, e nos esquecemos, Senhor, que o encorajamento também é exigido na Bíblia. Nós também precisamos encorajar as pessoas naquilo que elas fazem de bom, de correto. Então, usa, Senhor, a nossa língua, não apenas para exortar quando alguém pecar, mas principalmente para encorajar os acertos dos outros. E, ó Deus, obrigado por nos lembrar também que mesmo quando nós falhamos, como Roboão falhou, podemos ter certeza de que o Senhor está cuidando da nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos consolar com a certeza de que o Senhor nunca nos abandona. E mesmo quando nós falhamos contra o Senhor ou contra o nosso próximo, nós sabemos que até essas falhas estão debaixo do controle do Senhor. Por isso, consola o meu coração e daqueles que me assistem, Senhor. Que aqueles que estão desamparados, desesperados, possam se lembrar de que até as falhas que eles cometeram estão debaixo do controle do Senhor. Que eles não pensem que a vida acabou, mas que eles olhem para Jesus e tenham certeza de que o Senhor continuará cuidando deles, apesar das falhas e dos problemas que eles enfrentam. É essa, Senhor, a oração que nós fazemos, agradecidos por todas as bênçãos e pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Recitemos o versículo-chave da nossa igreja esse ano, 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4:20. Que Deus nos abençoe.